Fala meu amigo, minha amiga, mas esse vídeo é pro futuro. Hoje a gente vai falar sobre preguiça emocional. Sabe quando você não tem vontade de se envolver emocionalmente? Não é uma procrastinação, mas sim uma preguiça mesmo. É a demora de fazer as coisas pelo, pela emoção que você sente na pessoa. Ou pelo desgosto, ou pelo sentimento. Porque sentimento, como a gente já falou nos vídeos anteriores, o sentimento você demonstra, né? Mas quando você não quer demonstrar que você não está afim, não quero fazer. Mas a inconsideração você esconde a emoção e faz com um pouco de demora. Essa preguiça emocional, não sei se tem uma definição técnica. Isso é por uma experiência, por uma consciência. Então, quando a gente tem essa pequena conclusão ou início de conclusão, a gente precisa pensar, preciso ter essa preguiça ou não? Então, vamos ver como é que vai ser o assunto agora. A preguiça emocional, ela não tem uma definição certa, né? Ela apenas é demonstrada através de comportamento, né? Porque a gente demora para fazer, ou porque a gente não está fazendo algo de acordo com o que a gente deveria estar fazendo. Então a gente fica nesse pensamento de: será que o que eu faço tá certo? Será que o que a pessoa tá fazendo tá certo? Será que ela tá demorando porque ela quer? Porque não só nós sentimos preguiça, mas as pessoas sentem preguiça para fazer algo pra gente também. Não é uma coisa assim que diga que você é ruim ou que a outra pessoa é má. Não, você só não tá afim de fazer algo e não sabe como dizer. E você, se for gastar toda a energia para poder explicar o que você está sentindo, vai te desgastar. Então você não quer ter o trabalho, por isso uma preguiça. Porque a preguiça, ela é física, mas ela também é emocional. Então, se você parar para ver, tudo que está se transformando o mundo de hoje é baseado em emoções e trabalho árduo, trabalho braçal, trabalho físico, trabalho intelectual que você tem que pensar, o trabalho criativo. Então hoje em dia tem o que dá o start é o emocional. Então a preguiça emocional, ela envolve a preguiça social, a preguiça intelectual, ela envolve a preguiça física, a preguiça emocional que envolve todo esse sentimento que você criou de memórias e que tudo isso gera uma vontade ou não de fazer algo para alguém ou para você, ou de alguém para você. Um exemplo, isso é um preconceito, ou um julgamento, ou um pré-julgamento, na verdade, que a gente cria sobre as pessoas é: eu vou fazer algo para ela, mas ela não vai entender o que eu tô fazendo. E não precisa pensar assim. E hoje em dia tem muito, pelo menos em 2024 agora, existe muito desse tipo de preconceito que exige que a pessoa saiba o que você está fazendo por ela. Não precisa disso. Até agora todo mundo fez as coisas sem que ninguém se perceba. Então, até mesmo se parar para pensar, é um conceito milenar de que quando você faz algo por você e ninguém vê, tá tudo bem. Se você faz algo para alguém e ninguém vê, você fala para os outros que você fez para esse. Agora, quando você faz para muitos, os outros falam do que você fez sem que você tenha que falar. Então, os seus feitos são muito melhores se os outros falam. Se você tem que ficar falando, isso gera preguiça emocional nos outros, porque ninguém vai entender o porquê você está falando isso. É a mesma coisa que você está sentado num grupo e nesse grupo tem o cara que sempre fala os memes, fala o que viu no vídeo, o que viu ali. Ele não tem uma ideia própria, ele não leu, ele não pesquisou, ele não viu. Não que todo mundo tenha que ser cientista, né, do planeta, mas pelo menos explorar, contar uma experiência nova. Isso é legal. Então quando tem esse contato para poder contar de uma forma mais emocionante que a pessoa teve. Um exemplo disso: eu estava na casa de fulano, conectei na internet, o primeiro meme que apareceu, assim que eu abri o celular, nossa, foi mensagem. O universo mandou pra mim. Não precisava, mas tem essa conceituação. Preguiça emocional também num ambiente familiar é uma coisa chata.
porque você meio que afasta as pessoas. E afastar as pessoas de dentro de casa gera uma preguiça de vontade de não fazer as coisas porque a pessoa pede, porque tem que explicar porque você não fez. Justificar tudo isso, ter esse desgosto de poder falar assim, eu não fiz porque eu não gosto do jeito que você fez isso comigo e tal. Então isso é comum, mas a gente tem que colocar pra fora. O primeiro passo para evitar a preguiça emocional é a comunicação. Se você tem a comunicação sem ter essa preguiça emocional, você já está dando um grande passo, porque você vai ter que explicar para a pessoa. E aí é que está o segredo de você não ter preguiça emocional dentro de casa. E ter preguiça emocional dentro de casa é o que causa a maior parte de qualquer início de discussão, porque a pessoa ela teve preguiça de explicar o que ela estava sentindo, ela teve preguiça de explicar o que ela não colocou para fora, e na hora de discutir ela está disposta a defender com unhas e dentes aquilo que ela nunca colocou para fora. Então, se a gente tem alguma coisa para falar, o que está sentindo, comunica. Põe um recado, explica, faz um café, faz uma janta, explica por que você fez isso ou fez aquilo, porque não vai adiantar. A discussão ela não agrega. E ter o conhecimento com a experiência faz com que você possa fazer as escolhas certas na hora de que você estiver sentindo mal, na hora que você estiver sentindo bem. Se você colocar um exemplo do que você está sentindo ou o que você está passando, sem falar o que você faria ou vai fazer, mas aqui, no momento que você está conversando com alguém e você colocar e der um exemplo para a pessoa, ela não que ela vá se colocar no seu lugar, mas ela vai entender o contexto todo. Você está passando informação com experiência, que é a diferença. Conhecimento com experiência faz diferença. Informação com experiência faz diferença. A experiência com conceitos faz a diferença. É tentativa e erro. No ambiente de trabalho já é um pouco mais difícil, porque você não tem tempo para explicar o que você está sentindo, porque tudo que você faz no trabalho é cronometrado. Tem um cronograma a seguir. Então, por isso que existem setores e setores responsáveis. Teve um problema em tal departamento, esse departamento é dividido por áreas, essas áreas é dividido por pessoas, e essas pessoas são responsáveis por determinadas atividades. Emocionalmente falando, não existe tanto conceito. Então, quando falam que a empresa vai falir, ela fale emocionalmente, por causa dos resultados. E os resultados são emocionais, porque envolvem pessoas. E essas pessoas precisam uma capacidade de escolher se ela vai fazer o certo ou errado, se ela vai fazer isso ou aquilo, que ela está com um problema em casa, ela chegou atrasada, que ela teve isso, que todo mundo riu. Então tem que ter um conceito de justificar o porquê você estava com preguiça emocional e o porquê você não teve a preguiça, ou que você teve que explicar tudo o que você passou. Entenda que quando a gente fala de preguiça emocional, a gente não está falando sobre a pessoa ser indisposta. A preguiça, ela existe, e quando ela existe, ela demora para executar uma coisa que já estava em andamento ou que vai começar. Então, pensando positivamente, quando há preguiça, há uma coisa em andamento. Então, às vezes a pessoa fala assim, você é muito preguiçoso, você não está fazendo nada. Mas talvez ela já esteja fazendo algo, e parece que por ela estar fazendo algo muito devagar, parece que ela não está fazendo nada. E esse é o problema de hoje em dia. Hoje em dia a gente faz muita coisa, muito devagar, e não tem resultado de nada. Analisa você. Quantas das coisas que você tem para fazer, das coisas que você está fazendo e das coisas que você fez, como você dividiu o tempo e como você melhorou o tempo depois para fazer a mesma atividade no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou no ano seguinte, uma tarefa, por exemplo, organizar um aniversário. Ano passado você organizou um aniversário, gastou 2 ou 3 semanas para organizar. Esse ano, se você for gastar, você não vai gastar tudo, porque você não vai comprar as mesmas coisas, você não vai falar com os mesmos fornecedores, você não vai convidar pessoas que vieram, ou vai convidar mais pessoas, vai ter que comprar mais bebidas, ou se os seus hábitos mudaram, você vai ter que fazer. Então, nenhuma festa, entre aspas, vai ser igual para da outra vez, beleza? Então, fica aqui, nesse planeta, se cuida e até depois. Se inscreve no canal,
Comenta o que você tem preguiça emocional de fazer. Uma discussão, uma conversa, em uma reunião, que é o que todo mundo faz depois da pandemia. Então fala aí, comenta aí a preguiça emocional que você tem, baseado no que você vive, no que você convive. Beleza?